Sejam bem-vindos aqui, então, em mais uma aula de prática, uma outra aula falando dessas fórmulas aqui na sua frente, né? E hoje a gente vai pegar, então, e vai conseguir resolver exercícios usando essas fórmulas aqui, tá bom? Os primeiros exercícios que tem na parte de cinemática, gente, sempre vai ter a ideia de velocidade, então vai ser muito falado a respeito da velocidade. E ontem você entendeu, né? E na aula passada você entendeu que a velocidade é uma fração, certo? Ou ela pode ser calculada através dessas outras relações aqui, tá bom? Ou a gente vai ter que saber alguma coisa em relação à posição do objeto, que é o lugar no espaço. Por isso que é a letrinha S para determinar a posição dele. Tudo bem? Gente, eu sou o professor Maicon Sisoto. Sejam bem-vindos a essa aula aqui de cinemática, onde a gente vai resolver dois exercícios super básicos ali a respeito de velocidade e a respeito de deslocamento. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui neles, então? Vale sempre lembrar que nas nossas equações, né, nas nossas fórmulas que vocês falam tanto aí, as mais importantes são as funções do espaço, né? São as funções horárias, na verdade. São funções horárias do espaço. Por que que o horário é mais importante? Porque eles têm o tempo envolvido. Tá? Então, a letrinha T que aparece aqui é o tempo que está envolvido, né? E todo o restante que aparece ali, ó, multiplicação, soma, quadrado, tem algumas equações que aparece raiz, tudo isso é um recurso da matemática para você conseguir resolver as questões, tá? Mas vamos lá, sem enrolação, então, vamos para a nossa primeira questãozinha. Qual que é essa primeira questãozinha? Obrigado. Opa! Gente, essa aqui é uma questãozinha que ela é cara de questão básica de vestibular, quando a gente fala de cinemática, né? Ele vai falar, então, que vai existir alguma coisa se mexendo. Nessa questão vai estar colocado como móvel. O que que é um móvel? Tudo aquilo que tem a capacidade de se mover e fazer alguma trajetória, né? Um percurso, alguma coisa assim. Lembrando que não depende o formato da trajetória para cinemática, a gente vai sempre converter uma trajetória curva em uma reta, e essa reta ali vai ter as posições, né, que a gente chama disso de S, o espaço, tá bom? Então, o espaço ali ele vai ser medido ou em metros, ou ele vai ser medido em quilômetros, ou ele vai ser medido em alguma coisa que meça a distância, tá? E com a distância percorrida, a gente tem o que a gente chamou ali o tempo inteiro de desloque, que é o deslocamento. Tá bom, vamos lá então, vamos resolver aí essa questãozinha. Um móvel com velocidade constante. O que que significa isso? Que a velocidade média é a velocidade do instante. Então, é a mesma velocidade o tempo inteiro, tá? Então, a velocidade constante é igual a 20 metros por segundo. Então, tem uma coisa saindo 20 metros por segundo. Parte da posição 5m. O que que é isso? 5 metros. Então, se a gente tem a nossa referência ali, gente, quando a gente fala de referência, tá? É um ponto que é o zero. Esse zero ali, ele cria para mim a minha reta com os valores do número. Vou pôr uma seta aqui para dizer que os números estão indo para o positivo. Então, eu tenho certeza que do zero para frente são os valores positivos. E eu também tenho certeza que se eu andar para trás, eu vou conseguir atravessar o zero e ir para os valores negativos. Tá bom? Então, o zero ele só é um ponto de referência. Poderia ser a sua casa, poderia ser um posto de gasolina, poderia ser o começo da rua, poderia ser o meio da rua. Tanto faz. Ele é um ponto de referência. E em relação a esse ponto de referência, eu tô a 5m dele. Então, ou seja, eu estou numa posição, estou num lugar que é 5 metros. O que que é esse móvel? Gente, quando não coloca nada, pode ser uma pessoa, tá? Pode ser um carro, pode ser qualquer coisa que se mova. Eu vou escolher aqui um ponto. Por que que eu vou escolher um ponto? Porque é mais fácil trabalhar quando a gente tem essa noção. Nossa, que ponto grande, é uma bola. É, né? Um ponto não deixa de ser uma bola. Bom, vamos terminar aqui, vamos terminar de ler a questão e entender o que que tem que ser feito para calcular a resposta ali, ó. Bom, então a gente parte da posição 5 metros, de uma reta numerada e ainda de acordo com o sentido positivo. E anda de acordo com o sentido positivo. Ou seja, eu vou para lá naquele sentido de 20 metros por segundo. O que que significa isso? E um segundo depois, eu andei 20 metros, né? Então, a gente tem a fórmula da velocidade. Velocidade é igual ao quanto eu ando pelo tempo que eu ando, ou eu tenho a relação das posições. As posições é o S. Então, é o S igual a S0 mais V vezes T. A famosa formulinha do sorvete, né? Até parece que está escrito sorvete mesmo ali.
Beleza? O que que é o S0? É de onde a pessoa saiu. Então, nesse caso aqui, eu saí do S0, que é o 5. Boa! Né? E eu tô indo para frente porque o 20 aqui, ele tá mais. Fora que tá escrito ali, né? Anda no sentido de acordo com o sentido positivo. Tá? Então, ele tá indo para frente. Determine a posição após 15 segundos. Né? Eu acho que já ficou claro para vocês uma coisa. Um segundo depois, ele vai parar em qual valor lá na frente? Então, eu estava aqui no 5, ele vai parar lá na frente no valor 25. Por quê? Porque ele anda 20 a cada segundo. Né? E como é que a gente escreve isso? A gente escreve o que eu chamo de lei do movimento, né? Eu falei um pouquinho disso na aula passada. E essa lei do movimento, o que que ela é? É você transformar, presta bem atenção nisso, gente. É você transformar as fórmulas do slide passado com valores, tá? Quando ela não tem valor, quando ela é somente letra, a gente fala que ela é uma fórmula geral ou genérica. Genérica. Ela vale para tudo. Mas quando eu começo a colocar valores, o S0, ele vale 5, ó. Então aqui eu não coloco mais S0, eu escrevo 5. A velocidade vale 20, então eu não escrevo mais V, que é o que está ali, eu escrevo 20. E eu multiplico isso com o tempo, né? Ah, o tempo é de 15 segundos. Tudo bem, o tempo vai ser de 15 segundos quando eu substituir. Mas o tempo, ele poderia ser qualquer tempo. Vocês percebem que eu tenho que obedecer isso daqui? É uma lei, eu tenho que obedecer isso, né? O móvel tem que obedecer isso. Por quê? Porque a velocidade dele sempre vai ser 20. Então, um segundo depois, vezes um. 2 segundos depois, vezes 2. 3 segundos depois, vezes 3. 15 segundos depois, t igual a 15. Então, aqui eu vou ter o S igual a 5 mais 20 vezes o tempo, que é 15. Por quê? 15 segundos depois. Então, ele foi 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, certo? E para facilitar a nossa vida, é só a gente usar a lei do movimento e substituir o tzinho ali. Aqui vai ter o 5, que é 5 mesmo, mais 20 vezes 15, isso daqui dá 2 vezes 15, que dá 30, e o zero do 20 vai junto ali, dá 300. Isso significa que depois de 15 segundos, o espaço, o lugar que eu vou estar, vai ser 305 metros. Tem que ter o M, tá? Inclusive a setinha está apontando para a resposta aqui, né? Fácil ou difícil? Às vezes o que é difícil é a gente escrever além do movimento, tá? Porque muitas vezes ele pode não dar velocidade, aí você vai ter que calcular a velocidade, depois colocar na fórmula, tá bom? Às vezes ele vai perguntar a posição inicial, então você vai ter que inverter essas duas aqui, né? Fazendo mudança de sinal, respeitando as leis matemáticas. Tudo bem? Eu quero que vocês notem, gente, que não é tão difícil resolver isso. É uma coisa lógica, né? Ah, então eu resolvo por regra de três. Mas nem tudo você resolve por regra de três, tá bom? O comecinho aqui agora, ó, que são essas equações que não tem o quadrado, vale até legal, é até legal a gente ver as equações quando eu falo disso, ó. Quando eu não tenho o quadrado aqui, ó, deixa eu voltar. Ó, as que não aparecem um valor ao quadrado, dá para resolver sim, por regrinha de três, né? Então você tem uma noção ali da física e resolve. Mas quando aparece o quadrado já não vale isso não, tá bom, gente? Não é o nosso caso aqui, mas poderia ser. Vamos entender essa segunda aqui então, ó. Um homem sai da posição de 15 metros, opa, e ele anda até a posição de 875, mantendo a velocidade constante de 2 metros para cada segundo, 2 metros por segundo. Sabendo, cadê eu? Tô aqui, né? Sabendo disso, determine o tempo gasto para completar a caminhada, tá? Então ele tem que andar aqui, ó, tem o zero, ele não tá no zero, ele tá no 15, olha só, tá aqui no 15, tá? E ele vai ter que andar até o 875. Professor, usa a fração, você não usou ainda. Boa, pode ser, né? Por quê? Porque eu posso usar a fração. Porque na fração aparece lá, ó, a mudança da posição, que na verdade é o meu desloque, é o meu deslocamento. O meu deslocamento é só eu fazer o maior menos o menor, o segundo menos o primeiro, tá bom? A velocidade eu vou saber e ele vai me perguntar qual que foi o intervalo de tempo, ó. Determine o tempo gasto para completar a caminhada. Então, o que que é isso? É o intervalo de tempo para eu percorrer aquele caminho. Eu posso utilizar, então, essa equação aqui, ou eu posso escrever a lei do movimento. Como é que eu calcularia a lei do movimento? S
igual a S0 mais V vezes o tempo. Dessa vez eu tenho que descobrir o tempo. Então eu deveria saber o S final. Eu sei, tá ali. Eu deveria saber o S inicial. Você sabe, tá ali. E deveria saber a velocidade. Você sabe, porque ela tá lá em cima. Tá bom? Então com isso eu conseguiria encontrar o tempo. Seria a lei do movimento nesse caso aqui. A lei do movimento nesse caso aqui seria então um lugar aonde eu vou chegar, que é um S genérico. Opa, sumiu aqui, que é um S genérico, né? No sentido assim, ó, de eu não sei o resultado dele, e ele parte da posição 5, não, da posição 15 metros, mais do 2 metros por segundo para cada segundo, que é o tempo que eu vou ter ali, né? 2 metros por segundo. Tá bom? Então agora eu poderia usar essa daqui. Isso daqui é a lei do movimento, tá bom? É isso daqui que a gente fala de função que depende do horário. Função horária. Mas vamos utilizar aqui a fórmula básica de velocidade, né? A velocidade é uma fração, então basta eu saber esses valores para entender isso. Qual é a diferença aqui, gente? Ó, eu já estou no 15 e eu estou indo para o 875. Eu posso fazer 875 menos 15 e descobrir esse valor que, nossa, que difícil que é, certo? Ou eu posso colocar tudo na fórmula, tá bom? Mas quando eu faço essa diferença aqui, eu estou descobrindo direto o valor do ΔS, o deslocamento total, tá bom? Você iria fazer o mesmo processo caso você colocasse o 875 aqui, ó. Por que que seria o mesmo processo? Porque o 15 está positivo e ele vai passar para o outro lado de qual forma? Está positivo, ele passaria negativo. Então a gente está fazendo o mesmo processo, por quê? Porque a física e a matemática elas são exatas, né? Então o recurso ali tem que chegar sempre na mesma resposta, exatidão. Tá bom? Então o meu V vale 2, deixa eu colocar aqui, 2. O meu deslocamento é 860. E agora ficou até tranquilo aqui, ó, porque ele até parece uma regrinha de três valores, mas não tem três valores, né? Tem dois. Basta fazer o quê? Troca o t, né? Leva o t multiplicando, já que ele está dividindo, e aí o 2 vai multiplicar, passa o 2 dividindo. Então você faz uma mudança de posição. Aí o intervalo de tempo, então, vai ser 860 dividido. 860, fiz certo esse cálculo aqui? Isso, fiz certo sim. Dividido por 2 na metade. Ficou até fácil. Então, T é igual a 430, o quê? Segundos. Tem que ter a unidade, né? Quando não tem alternativa assim, o professor de vocês vai pedir a unidade, tá? Então, não esqueça que tempo é em segundos, deslocamento ali é em metros ou é em quilômetros, tudo bem? É importantíssimo isso. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aulinha de cinemática, né? Uma coisa que é bem interessante, quando a gente começa a falar, quando o seu professor começa a falar na sala de aula, eu tenho certeza que ele vira também a escrever e a desenhar, e é importante que a gente faça isso, porque é esse escrever, é esse desenhar que leva a gente para a resposta certa, né? Lembrando que a matemática é exata, então ela tem aí alguns recursos que levam a gente para a resposta correta. Galerinha, alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou responder vocês nos comentários, ou eu faço um vídeo para te ajudar aí. Lembrando que isso daqui é um assunto de Enem e de vestibular, e geralmente, quando é uma questão básica de velocidade, vai cair uma coisa desse jeito. Fácil, difícil, mais ou menos? Deixa aí nos comentários também, para ajudar a galera que vai assistir os próximos vídeos. Falou, galera, um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula de cinemática ainda, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a aceleração. E eu converso com vocês na próxima. Valeu, um grande abraço para vocês, professor Michael aqui. Tchau, tchau.